Bate-papo com Dantas. Oferecimento Kizara Móveis. Realizando sonhos. Fala pessoal, boa noite. Está começando mais um Bate-papo com Dantas. E hoje eu recebo aqui na Kizara Móveis, loja aqui da Conselheiro Nébias, no bairro do Boqueirão, em Santos, o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa. Tudo bem, Paulo? Seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você para esse bate-papo tão legal aqui. Ambiente maravilhoso, lugar lindo, né? Essa loja aí, parabenizar os empreendedores aqui da Kizara por esse ambiente bem bacana. Maravilha. Deputado, para a gente começar, eu queria saber o que tem sido a sua principal prioridade atualmente no seu mandato lá em Brasília. Olha, são as intervenções aqui para a Baixada Santista, obras que são importantes, que são aguardadas há muito tempo para a população da Baixada. A gente tem trabalhado para destravar essas obras lá em Brasília. O aeroporto do Guarujá é uma delas. Quando eu cheguei lá em Brasília, nós não tínhamos obra nenhuma no aeroporto, tínhamos o projeto, a proposta, as boas ideias, mas não estava em execução. Então a gente trabalhou muito para que essa obra pudesse ser iniciada, e ela foi iniciada. Fizemos lá toda a obra da pista do aeroporto, também todo o cercamento da pista, e agora uma fase de construção do novo terminal de passageiros lá do aeroporto do Guarujá. Esse é um equipamento importante para movimentar a economia da Baixada. A expectativa é que as obras se encerrem até o final desse ano, para que no próximo ano, em 27, o aeroporto esteja em funcionamento. Além disso, o túnel Santos-Guarujá, o novo terminal de passageiros, os recursos que a gente tem trabalhado para viabilizar para a saúde, são muitas ações aí entregas para a Baixada. Um dos temas que também chama bastante atenção da população, não apenas da Baixada Santista, mas do país inteiro, é segurança pública, né? O seu mandato já destinou mais de 4,5 milhões de reais para a segurança pública, e eu queria saber se dá para dizer que segurança pública também é uma de suas bandeiras? Com certeza, a segurança é a prioridade. Eu vejo que é a pauta mais relevante hoje no Brasil, a questão da gente ter um país mais seguro, e aqui na Baixada Santista o desafio é ainda maior, porque a gente tem a população flutuante, praticamente triplica durante o período de temporada. Então nós temos obrigação de viabilizar mais recursos, e segurança pública é uma matéria que ela não se resolve, não melhora com discurso. Ela precisa de recurso, né? Recursos para que os policiais possam trabalhar com melhores condições, recursos para que a gente possa investir em novas tecnologias, porque é inviável você ter um policial em cada esquina das cidades, mas é viável ter todas as esquinas monitoradas. Hoje nós temos recursos tecnológicos disponíveis, câmeras de monitoramento, softwares de reconhecimento facial, instrumentos que são importantes para que a gente tenha cidades mais seguras. E eu consegui, em Brasília, viabilizar recursos para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, para aquisição de viaturas, novas viaturas. Trabalhamos muito também por uma conquista, que é a nova sede da Polícia Federal aqui em Santos. Certo. Infelizmente, a gente tem, através do porto, a chegada de armas, a chegada... o contrabando que é feito. Infelizmente, há essa realidade, e quanto melhor for a estrutura da Polícia Federal, melhores serão as condições para fiscalizar e combater esse tipo de crime. Então, nós conseguimos aí viabilizar, através de um grande esforço com a autoridade portuária, com o próprio Ministério, a sede da Polícia Federal ali na ponta da praia, na entrada do canal, com toda a infraestrutura para que as polícias possam trabalhar. E viabilizamos também investimentos de tecnologia. Santos hoje está fazendo investimentos na área de monitoramento, com a instalação de câmeras por toda a cidade, fruto do recurso que nós viabilizamos lá em Brasília. A cidade vai contar aí até o final desse ano com quase 4.000 câmeras de monitoramento em todos os bairros da cidade, softwares de inteligência para promover o reconhecimento facial. No último jogo do Santos, na Vila Belmiro, nós já tivemos o funcionamento dessa tecnologia, e 2 foragidos foram detidos, presos no jogo por reconhecimento facial. Então é importante que a gente tenha esse recurso disponibilizado, que a gente possa investir em novas tecnologias para ter cidades mais seguras, e aqui no nosso caso a Baixada Santista mais segura. Sobre a PEC da segurança, discussão lá em Brasília, o que o senhor pode falar a respeito? Votamos nessa PEC da segurança pública favoravelmente, por conta da prioridade que a segurança tem que ter, a divisão de competências, o fortalecimento das polícias, fortalecimento da Polícia Federal, para que ela possa investigar com toda a autonomia, com toda a independência, e punir os culpados, né? As polícias precisam dessa retaguarda, precisam desse arcabouço legal
que lhes dê as condições devidas para realizar o seu trabalho. O fortalecimento da Polícia Municipal. Os municípios podem colaborar na área de segurança com as guardas municipais, que são denominadas Polícia Municipal, e é importante que a gente organize isso. E a PEC teve esse objetivo, estruturar as competências, estabelecer um trabalho colaborativo entre União, Estado e município para que a gente possa avançar na segurança pública. Por isso votei favoravelmente. O senhor também liderou o movimento contra as saidinhas, né? Como está esse debate hoje lá em Brasília? Nós trabalhamos muito para proibir as saidinhas. Fizemos abaixo-assinado, manifestações importantes. Isso foi uma conquista também do nosso mandato. Tivemos sucesso nessa questão e hoje as saidinhas, né, elas estão, a partir da aprovação da lei, vetadas dentro da nossa lei de processo penal. Perfeito. Agora vamos falar de habitação, que também é um tema muito sensível aqui na Baixada Santista, né? A cidade de Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá, que estão uma próximas das outras, e a gente sabe que tem milhares de habitantes que estão nessas áreas que são insalubres, que é sempre um problema. E aí tem o Parque Palafitas, né? Que é um projeto inovador, e eu queria saber a respeito desse trabalho, né? Quando é que as primeiras famílias devem receber as chaves do Parque Palafita? Que você também está lá desde na época de prefeitura lutando por esse projeto. Olha, Dantas, esse é um projeto que tem um grande apelo social, além da questão da habitação, essa questão da dignidade, né, para as pessoas, porque as pessoas vivem em condições inadequadas, insalubres, e têm a oportunidade de morar no lugar que elas construíram a sua trajetória. O conceito do Parque Palafita é dessa fixação, porque acontecia, a gente tirava as pessoas, famílias das palafitas, para morar em prédios, conjuntos habitacionais feitos pelo poder público. O que acontecia é que as pessoas muitas vezes não se adaptavam, porque passaram 20, 30 anos vivendo nas palafitas e acabavam retornando para o próprio local. Sim. Quando isso não acontecia, a gente, ao retirar as famílias em palafita, infelizmente a gente tinha a invasão também de outras famílias. E a gente não consegue resolver esse problema. O trabalho fica perpetuando o problema. Exatamente. Né? Então, o Parque Palafita é uma solução onde a construção dos conjuntos habitacionais é feita na própria palafita, no mangue. Então, todo um sistema construtivo, fundação, estaqueamento, toda a organização para que isso possa ser feito. Nós fizemos um projeto piloto, positivo, 60 unidades estão concluídas. Vamos ter nos próximos 60 dias a entrega das chaves. Bacana. A obra já está praticamente pronta. E o objetivo era o quê? Mostrar que é possível construir no mangue, havia uma dúvida em relação à sustentabilidade, a questão da preservação do meio ambiente. Sim. Tal. Ao contrário, o mangue se regenerou, toda a vegetação. Então mostrou que é uma experiência exitosa, foi inclusive premiada mundialmente, essa experiência do Parque Palafita, e nós já conseguimos agora em Brasília recurso para a segunda etapa do Parque Palafita. A primeira etapa entregue em 60 dias e a segunda etapa mais 350 unidades que nós conseguimos mais de 100 milhões em Brasília para viabilizar, que vai atender as famílias que foram vítimas do último incêndio no Dique da Vila Júlio. Interessante esse trabalho, porque é um projeto que pode ser expandido até por todo o país, né? Temos a região Nordeste, região do Recife, região de Manaus, região do Pará, Belém, que tem muitas palafitas lá também, poderia ser adotado um projeto como esse. Olha, Dantas, com certeza, né? A questão da sustentabilidade está observada, o uso do equipamento, do espaço ali, além de residencial, comercial. Então nós vamos ter ali no mesmo ambiente desses 60 unidades, mercado, ambiente ali para que as pessoas possam ter atividades de comércio, bar ali dentro do condomínio. Então isso vai ser muito importante. As pessoas vão ter a qualidade, a oportunidade de ver um local com toda a dignidade. Então é uma conquista importante. O processo de licenciamento ambiental foi desafiador, porque é uma inovação, é uma novidade. Verdade. Tudo que é novidade acaba despertando muito mais curiosidade, o nível de exigência é maior, mas nós superamos todas essas etapas e nos próximos dias essa obra estará entregue e vai servir de modelo, inspiração para a gente avançar no Dique da Vila Gilda e para outras cidades do Brasil seguirem essa mesma estratégia. Paulo, vamos falar agora de saúde. O senhor destinou mais de 10 milhões para a Santa Casa de Santos.
e tem um aparelho fenomenal que é o novo acelerador linear. Queria que você falasse um pouco dessa destinação, dessa verba aí para Santa Casa de Santos, ajudando tanta gente. Olha, Dantas, esse é um tema importante. Uma das maiores satisfações do meu mandato como deputado. Quem está nos assistindo aí tem um familiar com câncer, tem um amigo com câncer, sabe do quanto agressiva é essa doença, quanto é difícil esse tratamento. E o tratamento é feito com radioterapia, quimioterapia. A radioterapia ela é feita através de um equipamento chamado acelerador linear. E aqui na Baixada Santista, a Santa Casa tem um acelerador linear e a Beneficência Portuguesa tem um acelerador linear para atender toda a população da Baixada e Vale do Ribeira, Sistema Único de Saúde. O que nós fizemos? Eu concentrei, os deputados acabam deixando um pouco de recurso para cada ação específica, eu concentrei boa parte dos recursos. No caso da Santa Casa foram 10 milhões e meio de reais, a maior emenda que um deputado fez em toda a história para Santa Casa, para a Santa Casa comprar um acelerador linear. Legal. Novo. O recurso foi destinado para a Santa Casa, chegou na conta, Santa Casa comprou o acelerador linear. O acelerador linear chegou semana passada na Santa Casa, já foi entregue. Está sendo feita toda a obra da Casa Mata, que é o local onde esse equipamento é instalado. Legal. Porque por conta da radiação do equipamento, precisa de ter toda uma estrutura de construção, com a largura das paredes, o material utilizado, para que possa preservar os profissionais também da radiação desse equipamento. Então, nos próximos 90 dias, a obra vai estar pronta e o equipamento vai ser entregue. Nós vamos dobrar a capacidade da Santa Casa e fizemos o mesmo na Beneficência Portuguesa, que vai ter mais um acelerador linear. Então, nós vamos, com isso, objetivamente, Dantas, salvar vidas, porque esses equipamentos atuais, eles funcionam quase que ininterruptamente. 1 hora, 2 horas da manhã tem gente fazendo radioterapia na Santa Casa. E 6 horas da manhã já começa a funcionar novamente. Então, a gente vai ter os equipamentos têm manutenção, quebram, e quando isso acontece, as pessoas deixam de fazer o tratamento. E a gente sabe que a constância, a frequência é fundamental para que as pessoas possam ter a cura. Então, é uma conquista importante, necessária, que nós trabalhamos aí para viabilizar. Maravilha. Estou conversando com o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, conversa super interessante. Vou fazer um intervalo, bate-papo com Dantas com o deputado Paulo Alexandre, volta em instantes. Até já. Bate-papo com Dantas. Oferecimento Kizara Móveis. Realizando sonhos. Muito bem, estamos de volta com bate-papo com Dantas. Hoje, recebendo aqui na Kizara Móveis o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa. A gente terminou o primeiro bloco falando de saúde e agora eu vou falar de um projeto muito bacana, muito especial, que é a Clínica Escola do Autista, né? Projeto pioneiro. Eu queria saber como é que foi a inspiração para a criação desse projeto? Olha, a inspiração para esse projeto foi a necessidade que a gente constata cada vez maior das famílias terem condição de fazer as terapias nas crianças e adolescentes com TEA, que é o transtorno do espectro autista. Cada vez tem sido maior o diagnóstico de pessoas com TEA, crianças, adolescentes, e o Sistema Único de Saúde ele não permite que as pessoas façam as terapias gratuitamente, ele não disponibiliza as terapias. Então, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, as famílias que têm ou conhecem alguém que tem a TEA sabem do que eu estou falando. E quando essas crianças, esses jovens não fazem as terapias, não têm esses estímulos, eles acabam não se desenvolvendo. Sim. Então, a Clínica Escola tem o objetivo do quê? De proporcionar essas terapias gratuitamente para as crianças e jovens com TEA e também para as suas famílias. Então, é um projeto também que é uma referência, já foi replicado em diversos municípios brasileiros. E eu agora implantei esse projeto enquanto prefeito e estou agora viabilizando recursos para implantar esse projeto em outras cidades. Em Brasília, conseguimos recursos aí para dotar Cubatão de um equipamento semelhante a esse. Guarujá também vai ter o seu espaço. A gente tem trabalhado para que essa rede de assistência, essa oferta de terapias seja de fato presente na vida dessas crianças e desses jovens.
Já que o senhor citou Guarujá, vamos falar então do túnel Santos-Guarujá. Deu uma pincelada lá no primeiro bloco. O senhor participou diretamente, né, da articulação política do túnel. Eu queria saber qual foi o grande desafio de tirar esse projeto do papel, aliás, que está bem próximo de começar a execução. Já está sendo executado, né, deputado? Exato, a gente teve a oportunidade de trabalhar bastante quando cheguei em Brasília nesse projeto. Eu presido no Congresso a comissão externa que fiscaliza o túnel Santos-Guarujá. Então, todas as etapas do túnel, a gente tem lá a comissão externa com essa responsabilidade. Eu, como presidente, não vou descansar enquanto a gente não tiver a obra do túnel iniciada e principalmente entregue. Esse é o grande objetivo. O leilão foi feito, já tem uma empresa vencedora, uma empresa responsável pela obra, que Motengil, é o Motengil, que é um grupo português. As licenças ambientais já foram concedidas para a obra do túnel Santos-Guarujá. Então, a próxima etapa agora é a montagem do canteiro de obra e, de fato, o início da obra. E tem um aspecto que eu gosto muito de destacar, a maioria das notícias acaba ficando focada, né, na importância da obra, na conexão entre as duas margens do porto, entre as duas cidades de Santos e Guarujá. Lógico que os aspectos positivos eles são imensuráveis, mas tem um que é muito importante, que é a geração de emprego, de oportunidades. Serão 5 mil novos empregos gerados com a obra do túnel Santos-Guarujá. E o nosso desafio qual é? Garantir mão de obra qualificada aqui da Baixada para ocupar esses postos de trabalho que vão surgir no decorrer da construção do túnel Santos-Guarujá. Então, estou bastante focado e empenhado nessa missão para que a gente possa transformar essa obra em milhares de oportunidades para os moradores da Baixada Santista. Deputado, falamos de emprego. Cidade de Cubatão tem um dos maiores polos industriais do país, mas as indústrias químicas têm sofrido demais com diversas demandas aí negativas, dólar, guerras. Como fazer com que o polo industrial de Cubatão volte a gerar empregos, não como antigamente, obviamente, mas que volte a ser mais pulsante? Olha, é necessário, a gente tem a indústria sendo prejudicada com a alta carga tributária, né? E o que muitas vezes inviabiliza a manutenção de algumas plantas, a operação. Então nós temos trabalhado, recentemente levei o prefeito de Cubatão, um grupo de vereadores, especialmente para tratar de incentivos à indústria química, né? Para que a gente possa manter as plantas em Cubatão, porque nós estamos falando, quando a gente fala em manter planta, manter indústria em Cubatão, é manter emprego em Cubatão, é manter oportunidade de trabalho para as pessoas que vivem em Cubatão. Então a gente conseguiu aí um incentivo do governo federal para a indústria química, que vai contemplar as indústrias de Cubatão, e eu vejo que o caminho é esse, é o bom diálogo com o setor, para que a gente possa reduzir carga tributária e, a partir disso, viabilizar essas operações que geram emprego e renda. Maravilha. Falamos um pouco de túnel Santos-Guarujá, mas estamos também ao lado do maior porto da América do Sul, Porto de Santos, e o sistema cheio de imigrantes já não aguenta mais tanta movimentação. Existe alguma viabilidade, um projeto para que tenhamos mais uma via ligando o Planalto à Baixada Santista? O sistema cheio de imigrantes está colapsado, né, Dantas? A segunda pista de imigrantes foi entregue em 2002. Passaram 24 anos desde a entrega da segunda pista. Nesse período de 24 anos, o porto bate recorde de movimentação todos os anos. Mais cargas para o porto significam mais caminhões nas nossas estradas. Consequentemente, maior fluxo de também turistas que a gente tem em função de toda a questão da temporada, dos feriados prolongados. Nós precisamos ampliar os acessos. Então, a terceira pista de imigrantes é algo necessário e imprescindível. Eu tive semana passada uma boa reunião com o governador Tarcísio de Freitas e há um compromisso do governador de até o final do ano autorizar o início das obras para 2027 da terceira pista de imigrantes. Nós vamos acompanhar cada etapa, a evolução de cada um desses itens do processo para garantir que essa terceira pista seja entregue com a maior brevidade possível para a Baixada Santista. Deputado, qual a diferença entre ser prefeito e deputado federal? A grande diferença? Olha, eu tive a oportunidade de atuar no Legislativo como deputado estadual, depois fui para o Executivo Estadual como secretário de Estado, também como prefeito no Executivo. São funções diferentes, mas que se complementam, né? E
No Legislativo você tem essa defesa, no caso lá em Brasília, de defender as pautas que são importantes para a região. Então, eu procuro, dentro de uma política de diálogo, de convergência, defender o que é importante para a Baixada Santista. Hoje a política está, muitas vezes, tem cada vez mais espaço para essa política de raiva, de briga, do ódio. Não é política que eu acredito, porque acho que ela não traz resultado efetivo para melhorar a vida das pessoas. A gente tem, muitas vezes, políticos preocupados em likes nas redes sociais, compartilhamentos de vídeo, curtida, mas sem resultado efetivo, né? Coisas que não melhoram a vida das pessoas. E eu quero contribuir, deixar como legado nessa minha passagem pela vida pública, entregas efetivas que melhoram a vida das pessoas. Quando a gente fala de um Parque Palafita, que precisou do governo do Estado, que precisou do governo federal para se transformar em realidade, a gente fala de uma política de diálogo. Se a gente colocar, sempre estimular esse conflito, a gente sempre vai ficar brigando e não vai sair do mesmo lugar. Foi o que aconteceu nesses anos todos com o Túnel Santos-Guarujá. Um tema que a gente colocou aqui. Na gestão passada, o governo federal queria fazer o túnel, o governo estadual queria fazer a ponte. Cada um ficou brigando para um lado, né, defendendo o seu projeto. Qual foi o resultado para o morador da Baixada Santista? Ficou parado, sem nada. Verdade. Ficou a ver navios, né? Ficou sem túnel, ficou sem ponte. Então não dá para a gente estimular essa política do ódio, da briga, sim, porque ela não traz os resultados que a população precisa. E quando a gente tem uma boa obra, quando a gente tem um projeto que é de interesse da população, ele tem que estar acima de qualquer interesse político partidário. Então é assim que eu me posiciono, procuro trabalhar para que as grandes obras, para que as intervenções, independente de serem grandes, pequenas ou médias, aquelas que mudam a vida das pessoas, possam ser prioridade. Legal. Falando em política, pergunta que não quer calar. Republicanos ou PSD? O senhor está saindo do PSDB? Olha, Dantas, eu iniciei minha vida pública com 21 anos. Né? Minha primeira filiação, primeira e única, foi no PSDB. Eu estou há 25 anos no mesmo partido. Eu não sou adepto, né, a os políticos que mudam, pulam de partido em partido, de ano em ano. A eleição não é o meu perfil, não é aquilo que eu acredito que seja adequado. Então, fiquei 25 anos no PSDB. O PSDB mudou de postura, mudou de comando, mudou suas diretrizes. Então, eu diria que não sou eu que vou sair do PSDB, o PSDB que já saiu de mim. E certamente nós vamos procurar um novo caminho, um caminho alinhado com as ideias que eu acredito. Eu também tenho convicção que as pessoas, elas não estão preocupadas com o partido político, mas estão preocupadas com as entregas que os representantes que elas escolhem fazem, com os resultados. Eu estou muito focado nisso, nos projetos que são importantes para a Baixada, nas ideias, e eu tenho recebido convites de vários partidos, tenho tempo da janela partidária para tomar essa decisão, vou usá-lo e, no momento certo, aí dentro desse prazo, fazer essa migração partidária. Esses quase 4 anos, qual o projeto que ainda não saiu do papel, mas que o senhor considera essencial para tirá-lo? Olha, o projeto do Túnel Santos-Guarujá avançou bastante, né? Com licitação, leilão, contratação da empresa, da obra, mas a obra de fato não começou e nem foi concluída. Então, eu diria que essa é uma missão importante. A sequência do Parque Valongo em Santos, nós conseguimos tirar esse projeto do papel, começamos a obra, entregamos uma primeira etapa, faltam mais 2, e o terminal de passageiros de cruzeiros marítimos, que é um equipamento relevante para toda a Baixada Santista, vai colocar a Baixada em outro patamar em termos de desenvolvimento econômico e turístico, aeroporto do Guarujá, a chegada do VLT na área continental de São Vicente, na Praia Grande, são projetos estruturantes que estão avançando, mas ainda não se concretizaram. E eu quero trabalhar muito para que esses projetos possam se concretizar. Então, para a gente encerrar, gostaria que você deixasse um recado para o pessoal de casa nesse ano tão importante de 2026. Olha, Dantas, primeiro eu agradecer você a oportunidade de participar aqui desse bate-papo muito proveitoso, reforçar meu compromisso com a população da Baixada Santista. Eu fui escolhido, eleito para poder lutar pela nossa região, tenho feito isso, temos conquistado avanços importantes para a Baixada, como aqueles que eu nominei aqui, mas nós precisamos de muito mais, né? Melhorar a saúde, avançar na questão da segurança, e eu quero reforçar o meu compromisso, dizer que nós vamos seguir trabalhando com ainda mais dedicação, comprometimento, para tirar os grandes projetos do papel e para que a gente tenha uma região melhor, para que as pessoas possam viver com saúde de qualidade, educação de qualidade e
em segurança. Maravilha. Conversei com o deputado Paulo Alexandre Barbosa. Muito obrigado. Obrigado, pela participação Dantas. aqui. Valeu, Grande Paulo. prazer. E dessa forma a gente encerra o bate-papo com Dantas desta segunda-feira. Voltamos na semana que vem a partir das 7 da noite. Um grande abraço para vocês e até mais. Bate-papo com Dantas. Oferecimento Kizara Móveis. Realizando sonhos.